Olá a todos, boa noite e bem-vindos a mais um Basta Querer. Este programa é um programa para animar você, criar um espírito de fé para que você cada vez tenha mais e mais sucesso. No meio deste turbilhão do vírus, muita gente está a sofrer, mas aqueles que andam com Deus, aqueles que são fiéis a Deus e fazem o que Deus diz, esses estão a vencer. Então, é isso que se passa. Ao meu lado tenho a Crystal, que é a Federica, Carla, Tadeu, e vai explicar o que é que se faz com o WhatsApp, como então, sempre. Então, o que é que se faz com o WhatsApp, um SOS também, tem 2 números, então você pode ligar, escrever uma mensagem, fazer um pedido de oração, pode mandar uma foto, pode mandar um testemunho, escrito, áudio, vídeo e qualquer outra pergunta, pronto, pode fazer. Bem, hoje vamos começar mais uma vez com uma música de fé. Sim. E vamos ali perguntar à Miquelina, como ela se chama? A Miquelina Sara. Sara, pois é isso, Sara. Qual é a música que tu queres? Deus está comigo. Exatamente, é essa mesmo. Nem que o exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. A arma alguma contra mim não vai prosperar. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus é minha fonte, minha rocha e salvação. Ele está comigo na angústia e no meio da aflição. Ele sempre abre um caminho, seu poder não tem fim. A sua mão estendida mostrando todo o seu amor por mim. Porque Deus é meu amigo e Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Não, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu descansarei. É isso mesmo. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é fiel. E se você está em direto conosco, abra o seu coração para Ele, se ainda não o fez. E hoje mesmo, mais lá para o final, eu vou orar por si. Você pode fazer os seus pedidos de oração. E vou também
orar consigo para que você possa entregar a sua vida a Jesus, começar uma vida nova e tudo então vai mudar para melhor. Nós temos tido muitos testemunhos e o nosso time da Call Center escolheu aqui uns tantos que tu vais ler. Que eu vou ler, pronto. Então, aqui da Ribeirão Preto, temos a Sandra, então ela manda este testemunho. Alguns dias atrás, pedi orações pela saúde de um amigo que estava com Covid-19 e hoje já está na sua casa, está curado. Deus é maravilhoso. Este é um testemunho e peras, não é? Sim. Muito bom, glória a Deus. Mas ela tem mais um testemunho. Ela tem mais um. A Sandra também tem mais um testemunho. Também pedi pelo meu irmão que tinha pneumonia. Pneumonia. Pronto. Já está curado e, inclusive, já está trabalhando. Graças a Deus. Ele é enfermeiro. Ele é enfermeiro. Pronto. Não, pneumonia também é um assunto sério e não fica assim resolvido de repente, só mesmo com Deus. E logo para começar a trabalhar outra vez, quer dizer, não... Maravilha. Mas temos mais testemunhos. Temos. Então, este testemunho vem de Pascoal Marcos, da igreja de Caop. Caop. Onde que será isso? Deve ser Angola. Yeah? Ok. Então diz, uma irmã pediu a liderança que intercedesse por seu irmão que estava em coma e sem esperança de vida. Segundo os médicos, a liderança intercedeu e no dia seguinte saiu do coma e está bom até hoje e converteu-se numa igreja na Inglaterra. Afinal é Inglaterra. Não sei se é Inglaterra. Só sei é que estava em coma. Sim. Portanto, o assunto era muitíssimo sério. A igreja orou e temos montes de exemplos, até da Bíblia, né? A igreja orou e depois as pessoas saíram da prisão, outros eram curados. E, portanto, nós estamos a ver que Deus é o mesmo hoje como antigamente. Então, aí está um Deus maravilhoso. Nós agora vamos em direto para o Bispo Gerson. Né? Estamos em direto com ele a ver o que é que ele vai falar. Olá a todos que me estão a ver e ouvir. É com grande alegria que temos participado deste programa do nosso apóstolo, o Basta Crer, e estamos a trazer testemunhos daquilo que está a acontecer nas nações em que supervisionamos, independentemente daquilo que o mundo está a viver. Toda esta crise e a incerteza do dia da manhã que está sendo provocado pela pandemia do Covid-19. E, claro, desde o início de toda esta confusão, que o nosso apóstolo trouxe o recado de Deus para o povo de Deus. Por um lado, são os sinais do fim do mundo, as profecias de Cristo a se cumprirem, e, por outro lado, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e tempos de crise para o mundo são oportunidades com Deus. Quando o mundo está em crise, então Deus aproveita e faz transferência de riquezas para o povo de Deus. Eu hoje trago um testemunho de uma irmã nossa da Igreja do São Paulo, aqui em Luanda. Portanto, ela pertence ao departamento de homens de negócios na igreja, faz os seus negócios e também é parte integrante de uma das instituições do Estado angolano. E mesmo durante a situação da pandemia, ela nunca parou de honrar a Deus com os seus dízimos e com as suas ofertas. Para o grande espanto, há 3 semanas atrás, o chefe dela a chamou e lhe colocou como responsável de um grande projeto que envolve, por um lado, muita responsabilidade e, por outro lado, muitas pessoas de serviço. E, claro, ela nunca pensou que isso poderia acontecer. Perguntou ao chefe, mas por que tem que ser eu? E a resposta do chefe foi muito curta. És tu e ponto final. E, claro, ela ainda estava nesta incerteza e sempre ligada aos programas, a acompanhar a palavra de Deus. E numa das sextas-feiras, a ouvir a mensagem de que Deus quer que nós saiamos da nossa zona de conforto
E muitas vezes Deus nos abana o barco de propósito para irmos para outros desafios e alcançarmos novos patamares. Aí ela entendeu que era o Espírito de Deus que estava a falar com ela durante aquela reunião e abraçou o projeto de coração. Hoje está sendo bem-sucedida, Deus a tem ajudado e, claro, continua fiel a Deus, honrando com as suas ofertas. Portanto, Deus pode, Deus quer. Estamos a ver muitas promoções, mesmo em tempos de pandemia, em que as pessoas temem pelo desemprego, pela baixa da economia do mundo, mas aqueles que estão em Cristo estão a viver verdadeiros milagres. Eu tenho outro testemunho que é de um jovem da província norte, que é propriamente no Kazenga, em que no início da pandemia os seus negócios começaram a dar tudo errado. E ao ouvir os programas, ao ouvir a palavra de Deus, ele decidiu que tinha que aumentar as suas contribuições, aumentar gradualmente as suas sementes. E ele começou a fazê-lo. E para o grande espanto, mesmo durante o tempo em que as coisas ainda estavam paralisadas, não é? Os clientes começaram a bater à sua porta. Ele, mesmo sem sair de casa, os clientes batiam à sua porta e traziam já os comprovativos das transferências bancárias, em como eles vêm solicitar os seus produtos e os seus serviços. Portanto, vemos aqui o Deuteronômio 28, que as bênçãos vêm sobre nós e nos alcançam. Ele não precisou andar atrás das bênçãos, ele estava a servir a Deus, andava atrás do abençoador e as bênçãos vieram ter com ele. Portanto, mais uma confirmação de como a palavra de Deus é a verdade. Quem sabe você me está a ver e ouvir, está a acompanhar este programa do nosso apóstolo e está numa situação de incerteza. As coisas complicaram-se. Ouça isso, Deus pode e Deus quer lhe ajudar. Volta-te para Deus e Ele se vai voltar para si. Quando praticamos a sua palavra, Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Bem-aja a todos. Obrigado, apóstolo, por mais esta oportunidade de podermos participar e partilhar aquilo que está a acontecer nas nossas nações. Deus abençoe. Então, Cristian, mais uma vez vemos Sim. que Deus está a fazer coisas extraordinárias, não é? Desde alguém que é promovido Sim. numa posição até do governo, numa posição de grande responsabilidade, ao mesmo tempo que é abençoado financeiramente, etc. E não só o Bispo Gerson trouxe estes testemunhos, mas os explicou muitíssimo bem. Sim, nem vale a é pena verdade. estar a explicar, porque foi tudo muito bem explicado. E agora vamos ver algumas fotos de pessoas que já enviaram fotos e você também pode enviar fotos. Vamos ver. Aqui, João Pinto. Mas é o João Pinto ou o cão que lamba o Pois, João isso que Pinto? nós não sabemos, pronto. Vai em frente. Depois temos de Pontal Marileila. Ah, Ela manda boa noite. Depois temos boa noite, enviamos um grande abraço desde... calma. Calma. Desde Buenos Aires, Carlos Buenos e Aires. Alicia Bairros, que é antes desse bolo. antes Pronto. do bolo. Antes do bolo. Antes do pronto. bolo. Antes do bolo, pronto. Isso. É Carlos e Alicia Barrios. Pronto, Argentina, Buenos Aires. Barrios, ok. Depois é que veio o bolo. Agora vem o bolo. Boa noite a toda a equipada do Basto de Querer. Equipada. Tipo equipada. É equipada, viste? Hoje a família Barbosa partilha um bolo de jingumba e um mousse de morango. Um forte abraço. É o próximo bolo. Deve ser esta o mousse de morango. Esta é mousse de morango, a outra foi o bolo. Estou a ver. Pronto, é muito bem-vindo, nós recebemos. Yes. Pode mandar. Boa noite toda a equipa do Basta Querer. Abraços da família Barreto, de Ilha do Príncipe, Ei. Clayton, Mariette e o bebê Josué. Josué. Ok. E aqui temos... Oh, pera lá, isto é outra. Saltou uma. Este aqui é batismo nas águas em... Lausanne, Suíça. Lausanne. Calma. Então... e matamos nos batismos e já saltamos para... Então, Volta lá para os batismos. Pronto. isso.
Igreja Assim está Lausanne, tudo molhado. Suíça, Caminhando com Jesus. Este é o Gabriel Gomes, tem 10 anos, então foi batizado. Que giro. Sim, Agora é que senhor. vamos para Lavínia. Agora então, Sertãozinho. Lavínia de Sertãozinha do Brasil. Maravilha. Depois porque salto de países e continentes. Agora um bebê. Agora um bebê. Diz, boa noite. Instruir o menino no caminho onde que deve andar e até quando envelhecer nunca se vai desviar. Da família Lopes, pronto. Ele está a assistir ao programa Basta Querer. Exatamente. A gente vai ver o almoço amanhã. Sim, eu penso, E ele sim. telefonou-me, a dizer, eu amanhã estou aí, posto, não se preocupe. Pronto, está bem. Que Porque até ele tem- está-se a preparar a ver o que é que ele vai dizer. Tem que dizer umas coisas Pois, e tal. ele está-se a preparar porque amanhã vais Não, fazer perguntas, né? Se Não, ele ele viu disse e... que quer ir pintar o ferro aqui para as obras. Ah, é ferro? ele disse, Eu ele pensei disse. que queria soldar lá em cima. Pronto. Vamos lá ver. Soldar. Vamos lá ver o que é que os pais deixam. Bem, temos mais um ou dois testemunhos, né? Sim, temos mais. a ouvir? Uma é de Eleonora Filipa, da Lunda Sul. Então diz, uma mulher de negócios tinha muitas faturas em atraso por receber e por causa da pandemia ela estava desesperada. Foi instruída a semear em tempo de fome e logo recebeu 50% com promessa de 7 dias depois receber os outros 50%. Então ela fez a parte dela, né? Então Deus logo operou. Então, maravilhosa. E, Mas temos mais uma. sim, essa foi da Lunda Sul, agora é a Lunda Norte. Lunda Norte. Sim, Da Júlia Nopolis. Uma irmã estava para ser despedida devido ao Covid-19. Ela não temeu, continuou buscando o Senhor e esta semana foi promovida em vez de despedida. É que Deus consegue dar a volta. A vez de despedida foi promovida. Sim. Maravilha. Bem, e sabes o que eu te digo? Não há Não. nada como viver em fé. E por Também isso vamos acho. ouvir o time Sim. a tocar esta Vivendo em Fé. Sim, tocar e cantar, dançar. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Tudo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Tudo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. E fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia e medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia e medite nas suas promessas. E quem semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Quem semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Uau, maravilha, maravilha. Bem, nós agora vamos falar sobre a área financeira, porque todos nós precisamos de fé na área financeira. E fé vem por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. E fé também é uma coisa que se gasta, não é? Assim como um telemóvel que você carrega e depois vai usando e ao fim de um X de tempo tem que carregar de novo, quando não fica sem bateria. E fé é a mesma coisa, fé vem por ouvir e depois sai para trabalhar a seu favor, por falar o mesmo Deus fala e por fazer o que Deus diz para fazer. E o título que eu tenho para esta mini
mensagem acerca de fé para finanças é: não ande atrás de dinheiro, ande atrás de Deus. Aliás, até é engraçado que o Gerson deu, Sim, ele deu falou isso. um Esse exemplo desse, não é? É verdade. Que um irmão Corre atrás de Deus corre e a atrás de benção. Deus, tem comunhão com Deus, honra a Deus, etc, etc. E depois Deus faz com que venham ter com ele. Sim, é isso. Isso até vem em Deuteronômio, né? Como é que diz Deuteronômio 28? Deixa eu ver, Deuteronômio 28, versículo 11, tens aí à mão. Tenho aqui. As minhas páginas estão assim um bocadinho soltas, coitadinhas. Pois, eu depois ofereço-te uma Bíblia, como deve ser. Então, Com a diz letra lá. mais pequenina, com folhas que não caia. Versículo 1. Então, 28, 1. Sim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão. Virão quando sobre ti e te alcançarão, está a ver? Uma vez Jesus também disse assim em Mateus 6, 33, e para trás, era uma mensagem que Jesus estava a dar. Ele disse assim: não andeis preocupados com o que haveis de comer, vestir, pagar contas, etc. E depois, no final, ele remata e diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e então tudo o resto vos será acrescentado. Então, isto é uma grande verdade. Mas agora eu vou-te pedir a ti Sim. que fales algo muito importante que temos falado os dois ultimamente. Sim. E que realmente é um recado de Deus tremendo. É um recado do Espírito Santo de Deus para a Igreja, para o mundo e para a Igreja nos dias de hoje. Enquanto tu falas muito bem. Sim. Vamos sentar, vou ter ali Vais para Dubai? para o Outra Dubai, um vez? sofá. Esta vez traz-me um presente, então? Hã? Esta vez traz-me alguma coisa? Então Um não chocolate? trago. Um chocolate? Trago-te um beijinho quando chegar. Pronto. Ok. Até já, Cristão. Até já. Te vejo. Pronto, boa viagem. Então, quero falar um pouquinho, na verdade, sobre este capítulo que é Deuteronômio 28. E nós, quando nós falamos sobre esse capítulo, falamos sobre a primeira parte, né, que vem todas as bênçãos, e depois a segunda parte, a partir do versículo 15, que são todas as maldições. E nós temos que entender o seguinte, que, na verdade, toda a gente que nasce neste mundo estava debaixo destas maldições e está, né, ao caminho do inferno. Toda a gente que nasce aqui está nesta situação, debaixo da maldição, ao caminho do inferno. E às vezes as pessoas pensam que eles têm três hipóteses. Eles pensam assim: eu vou escolher uma vida com Deus, né? É um crente, pronto. Ou então uma pessoa diz: não, eu não quero viver com Deus, né? É uma vida sem Deus. Ou então há outras pessoas que pensam que também há esta opção, que é: eu vou viver, né, uma vida, pronto, eu acredito em Deus, mas eu vou fazer as coisas à minha maneira. Eu acredito em Deus, mas no final do conto eu é que manda. Então há pessoas que pensam há essas três opções. Mas na verdade não há essas três opções, só há duas opções. Ou a pessoa não quer saber de Deus, rejeita Deus, então ele vive sem Deus. Ou então a pessoa escolhe uma vida com Deus. Então é um crente verdadeiro. E se ele escolhe uma vida com Deus, então ele obedece, ele faz Jesus a seu Senhor e Salvador. No momento quando uma pessoa diz: não, eu não quero que Jesus mande, eu quero fazer as coisas à minha maneira, na verdade a pessoa está a rejeitar Jesus como Senhor. Ele já não é Senhor, já estou eu a dizer: aqui é que eu é que manda. Então, só temos essas duas opções. Ou a pessoa anda com Deus e faz as coisas à maneira de Deus, ouve a Deus, faz tudo o que está aqui nesta primeira parte de Deuteronômio 28. É que ele ouve a Deus, ele guarda os mandamentos de Deus no coração, ele obedece aos mandamentos de Deus, ele anda nos caminhos de Deus. Então, ele está debaixo destas bênçãos de Deus. Se uma pessoa opta de não fazer isso, né, automaticamente a pessoa escolhe contra Deus.
E a pessoa até pensa, mas pode dizer, mas eu acredito em Deus, eu apenas quero fazer certas coisas à minha maneira. No momento que eu estou a dizer, eu quero fazer coisas à minha maneira, é a mesma coisa como eu dizer, olha, Deus, aqui tu não mandas, aqui eu estou sentado no trono da minha vida. Então aí você não está a fazer de Jesus o seu Senhor. Então, quando uma pessoa opta por esta opção, então você vai cair debaixo destas maldições. E nós temos que pensar assim, que Deus, quando Ele falou este capítulo, e às vezes nós esquecemos isso, quando Deus falou essas palavras, né, Ele falou isto ao povo de Israel. Eles eram os filhos de Abraão. Então, estas são as bênçãos de Abraão. Então, por que Deus dá esse capítulo e Ele fala bênção e maldição quando todos são filhos de Abraão? Porque tudo depende da nossa obediência. Tudo depende se nós fazemos mesmo Deus o Senhor da nossa vida. Porque se eu não faço as coisas à maneira de Deus, se eu não ouvo a sua palavra, se eu não guardo a sua palavra no meu coração, se eu não guardo no meu coração, se eu deixo outras coisas entrar no meu coração, se eu não ando nos caminhos de Deus, mas ando no meu caminho, então eu não estou a fazer as coisas à maneira de Deus, então eu não vou ter essas bênçãos de Deus, então eu vou ficar debaixo das maldições de Deus. Então é uma condição. E sabem, às vezes nós levamos o Evangelho um pouquinho leve. Nós pensamos assim que Jesus morreu, né, para nos abençoar. E claro, sabemos que Jesus morreu para nos dar vida eterna, Ele levou os pecados e muitas vezes, pronto, sabemos isso, mas parece que não é assim tão importante. Mas sabe, Jesus achou isso muito importante, porque Jesus deu a sua vida 100% para isso. Ele não deu uma parte da sua vida. Jesus pagou mesmo o preço e no que é que Ele fez? Ele tomou todos os nossos pecados sobre Ele. Ele fez a vontade de Deus Pai. Jesus, quando Ele veio à Terra, Ele não tinha a sua própria ideia. Ele não disse, ok, Deus Pai, eu vou à Terra, está bem, eu vou fazer algumas coisas, mas enquanto Jesus estava aqui na Terra, Ele diz, também quer fazer mais alguma outra coisa e tem mais um plano aqui, mais um projeto aqui, mais uma coisa que eu gostava de fazer. Não. Jesus só fez o que Deus mandou fazer. Ele vem dar a sua vida 100% para o projeto, para a missão que Deus tinha para ele. Por quê? Porque Jesus, quando Ele olhou e quando Deus olhou para este mundo são 2 dias. Então, Jesus não ia dar a sua vida, né, para uma vida aqui nesta terra de 2 dias. Quando Jesus vem para esta terra, foi, em primeiro lugar, para nos dar a vida eterna, para nos limpar de todos os nossos pecados, para que nós podemos ter direito à vida eterna. Porque sem a vida eterna, nós vamos ao caminho do inferno. E muitas vezes nós sabemos isso, mas ficamos mais concentrados nas bênçãos de Deus e queremos que Deus nos abençoe, que Ele nos cura, que Ele multiplica as nossas sementes, que Ele faz essas coisas para aqui na terra. Mas Jesus, que Ele é o nosso exemplo, Ele deu a sua vida 100% e Ele fez exatamente o que Deus lhe mandou. Ele vem com esta missão. Ele não foi inventar outras coisas, Ele não tinha outros achos, Ele não tinha os outros projetos, Ele só fez o que Deus lhe mandou fazer. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o que é que acontece? Nós queremos naquele sacrifício que Jesus fez por nós e nós o recebemos com o nosso Salvador e com o nosso Senhor da nossa vida. E nós damos a nossa vida, nós entregamos a nossa vida a Jesus. E Ele leva a nossa vida cheia de pecados, cheia de problemas e Ele nos dá uma nova vida. Nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo num novo reino onde que Jesus, Ele é que manda, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador. Então nós temos uma nova oportunidade. Então a salvação é esta, que Ele começa uma nova vida com Deus. Eu já não vivo esta vida que eu tinha antes. Esta vida onde eu estava sentado no trono da minha vida, esta vida morreu. Eu agora recebi uma nova vida e eu vivo para Jesus. No ato da salvação, eu entreguei a minha vida a Jesus. Então, minha vida já não é meu, a minha vida é Jesus.
E como Jesus deu 100%, nós também temos que dar a nossa vida 100% a Jesus. Quer dizer que nós não olhamos para este mundo. Este mundo para nós são 2 dias. O nosso alvo é a vida eterna. E enquanto que nós estamos aqui na Terra, nós só temos um alvo, que é fazer a missão que Deus tem por nós, que é de ir e pregar o Evangelho para toda parte do mundo. Não é para atingir os nossos alvos, para construir o nosso próprio reino, para eu ter os meus sonhos, as minhas coisas, para este mundo que são 2 dias. Não é nada. Quer dizer, Jesus morreu para isso. Jesus morreu para essas bênçãos chegar à sua vida, uma vida que vale 2 dias. Não. Jesus morreu para que nós possamos ter a vida eterna. Entretanto, Deus também nos quer abençoar, porque Ele fala aqui, né, em Deuteronômio 28, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós andamos com Deus, quando nós vivemos a maneira de Deus e quando nós guardamos o nosso coração, então automaticamente essas bênçãos vêm sobre a nossa vida. Agora, essas bênçãos não vêm para nós usar para mim, para a minha vida, o meu projeto, mas antes, porque eu entendo a missão que eu tenho, quando Deus me abençoa, todas as bênçãos que Ele me dá é para eu usar, para eu cumprir a minha missão. Qualquer bênção que Ele me dá é um talento que Ele me dá para eu então poder servir Deus melhor, para eu poder ganhar mais pessoas para Jesus. Então, todas essas bênçãos, na verdade, é um bônus que Deus nos dá, enquanto que nós estamos aqui na Terra. Mas é um bônus enquanto que estamos aqui na Terra, nesses 2 dias. Não é o mais importante. E nós nunca podemos esquecer isso. E para muita gente, muita crente, muitos servos de Deus mesmo, às vezes, né, fica difícil, a pessoa vai esquecendo isso. E nós esquecemos que nós estamos numa verdadeira luta, numa batalha que é mesmo verdadeira. No dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus, o diabo não ficou contente. E ele anda, enquanto que nós estamos aqui nesta terra, ele anda sempre a ver como é que ele nos pode atacar. Ele quer entrar no nosso coração. Ele quer tirar a palavra, ele quer tirar Jesus do trono do nosso coração, colocá-la às outras coisas, e ele tem muitas táticas para fazer isso. E uma maneira que ele faz, que ele olha para nós. Ele nos conhece. Ele sabe onde que está o nosso interesse, onde que são as nossas fraquezas, ou então as coisas que nós gostamos. Então, ele vai ver o que é que esta pessoa gosta. Esta pessoa gosta de modas, esta pessoa gosta de relógios, esta pessoa gosta de carros, esta pessoa gosta muito, tem certos hobbies que gosta muito. Então, ele sabe, aí provavelmente há uma porta. Então, o diabo faz, né, que a pessoa comece a gastar lá tempo. E essas coisas em si não tem mal. Toda a gente precisa de comprar roupa. A pessoa tem que comprar comida. A pessoa, né, precisa de um carro, precisa de uma casa, precisa de comida, precisa tomar conta dos filhos, precisa passar tempo com família. Todos precisamos disso. Agora, o que o diabo faz é o seguinte. Ele faz que nós colocamos, devagarinho, vamos colocando estas coisas em primeiro lugar. Então, quando isto vai devagarinho ficando em primeiro lugar do nosso coração, o que é que acontece? Como está escrito em Marcos 4, é com uma erva daninha, é uma ambição, amor a outra coisa, que é como erva daninha que vai sufocar a palavra de vida, a semente de vida. E nós nunca podemos perder a palavra no nosso coração, porque a única maneira que nós temos a vida eterna, que nós temos frutos na nossa vida, é porque nós temos a palavra de Deus. No momento que esta palavra fica sufocada, seja pela qual coisa que é, esta palavra já não vai produzir fruto e nós, sem nos darmos conta, através de coisas que em si não fazem mal, mas porque nós os colocamos à frente de Deus, então Deus fica em segundo lugar. Na verdade, nós estamos a colocar Deus fora do nosso coração. Quando nós colocamos Deus fora do nosso coração, nós já não estamos a fazer as coisas à maneira de Deus. Então, em vez de nós fazer as coisas, como que está em Deuteronômio 28, a primeira parte, ouvir, guardar a palavra de Deus, andar nos caminhos de Deus, nós devagarinho começamos a andar no nosso caminho, porque também eu tenho esse sonho, eu sempre quis fazer isso também é muito importante, e Deus também me deu este dom, e devagarinho o eu
começa a subir no trono do meu coração. Quando eu ressuscito, é a nova vida que ressuscita. E quando nós vamos atrás disso, então a nova vida que nós temos vai morrendo. Porque, como é que diz em Marcos 4, a palavra pode ficar sufocada. Sabe, a nossa salvação não é para sempre. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. Porque também o filho de Abraão, aqui em Deuteronômio 28, ele era filho de Abraão, mas não queria dizer que ele tinha bênção para sempre. Ele só tinha direito à bênção se ele fazia as coisas à maneira de Deus. Nós, como filhos de Deus, temos direito à salvação. Se nós fazemos as coisas à maneira de Deus. No momento que nós começamos a desviar, como até diz, né? O último versículo no Deuteronômio 28, 14, é a última das bênçãos. Diz assim, não te desvia de todas essas palavras, nem para a direita, nem para a esquerda, para andar após outros deuses para os servir. Isto aí começa, né, o perigo. Quando nós começamos a nos desviar mais para a esquerda e mais para a direita. E nunca é de repente. São coisinhas devagarinho e a pessoa vai se desviando. Mas cuidado, quando uma pessoa começa a desviar, a pessoa começa a desviar da sua salvação. A palavra de Deus vai começar a morrer no seu coração e você vai perdendo a sua salvação. E claro, o diabo fala à sua cabeça não é nada disso, você não entende, você nunca vai negar a Deus, você nunca vai fazer isso, apenas tomou esta decisão, mas o que é que você está a dizer? Você está a dizer, eu apenas tomo uma decisão contra a vontade de Deus. Eu apenas tomo uma decisão que não é como que Deus diz, mas Deus me entenda. Deus não entende. Deus apenas sabe, quando nós não fazemos as coisas da maneira dele, nós nos colocamos fora das bênçãos de Deus, fora da proteção. Nós ressuscitamos para a nossa velha vida, então é como que nós nascemos outra vez para este mundo. Quem está lá à nossa espera? É o diabo, com todas as maldições, todos os problemas. Então, uma vez salvo, não é salvo por sempre. Há essas condições. Então, nós temos os direitos, né, quando nós fazemos as coisas à maneira de Deus. Agora, é a mesma coisa quando uma pessoa, por exemplo, uma pessoa tem uma chamada, né? Uma pessoa tem uma chamada de Deus, está a servir a Deus. Está a servir a Deus, né? A pessoa começou, entregou a sua vida a Jesus. Começou a servir a Deus cada vez mais, até a pessoa que foi chamada a tempo integral, né? Foi cada vez andando mais e mais com Deus, fazer as coisas a Deus, tinha as bênçãos de Deus, tudo isso. E de repente, né, ele não guardou o seu coração. É tão importante que nós guardamos o nosso coração. Ele não guardou o coração. O coração estava aberto para alguma coisa. Algum amor, alguma ambição a outra coisa entrou, que em si não fez mal. É uma coisinha, pronto, em si não faz mal. Mas foi ocupando mais e mais lugar e a pessoa não guardou o seu coração. A pessoa não teve o seu comunhão com Deus. Sabe, quando nós temos comunhão com Deus, não é uma mecânica que nós fazemos. Quando nós temos comunhão com Deus, nós entramos na presença de Deus. Porque só quando nós entramos na presença de Deus é que Ele vai se chegar a nós e nós vamos ter encontro com Ele, Ele vai nos falar e nós mudamos. A nossa vida vai ser transformada em medida que nós temos encontro com Deus. Então, não é só dizer, eu estou salvo, eu nunca vou deixar Jesus. O que é que às vezes acontece, infelizmente, que nós temos visto ao longo de todos esses anos? Pessoas cheias de fervor, eles deixaram o seu coração aberto, deixaram coisas entrar no seu coração. E foi nascendo o eu começou a ressuscitar. E eu não somos nós. O eu é a velha vida. O eu é a vida quando você fazia parte do reino do diabo. É o eu onde o diabo manda, onde o diabo é o seu senhor. Não se esqueça quando ele diz no princípio, há só duas vidas. Uma vida com Deus e outra vida que é sem Deus. Uma vida onde Deus é o Senhor, Ele está no trono da nossa vida, e outra vida onde Ele não está no trono. Se Ele não está no trono, eu posso pensar que eu estou no trono da minha vida, mas não sou eu. É o diabo.
Ele está por detrás das coisas. Então, onde a pessoa está com Deus, nós vivemos para Deus. Se nós não quisermos isso e nós deixamos certas coisas, então, automaticamente, nós estamos a escolher uma vida sem Deus. Numa área ou outra na nossa vida, nós estamos a rejeitar Deus. Estamos a dizer, oh Deus, aqui nesta área tu não entras. A minha casa dá para um grupo familiar? Isso não. Eu servir a Deus o tempo todo? Não. Eu dou quando eu quiser. Já servi a Deus o tempo inteiro, já trabalhei tempo integral, eu já não quero, porque pronto, qualquer coisa, eu agora quero fazer a minha vida, trabalhar lá fora, mas eu quero servir a Deus. Não pode fazer as duas coisas. Você vive uma vida ou com Deus ou uma vida sem Deus. No momento que uma pessoa que é chamada, é uma honra. Quando uma pessoa é chamada por Deus, é uma honra que Deus nos chama, Deus nos separa, Deus confia em nós. Ele nos escolhe porque Ele nos acha fiéis. Ele nos dá dons e talentos, Ele tem uma chamada específica para nós. E através da nossa chamada, nós vamos salvar pessoas. Pessoas estão dependentes da nossa salvação. Porque Deus nos chamou especificamente para isso. Para nós darmos não apenas uma parte, né, para nós podermos dar a nossa vida toda. Isto é um grande privilégio. Para que nós estamos o tempo todo servindo a Deus, sabendo que tudo o que nós fazemos pode ser coisas que nós gostamos, coisas que não gostamos assim tanto, coisas para a qual nós temos muito jeito, coisas pela qual nós não temos muito jeito, às vezes quando estamos cansadas, às vezes quando estamos alegres, às vezes quando não nos apetece, etc. Mas tudo que nós fazemos vai contribuir para a vida eterna das pessoas. Vai fazer que nós estamos a construir o reino de Deus. No momento que a pessoa está no meio dessa situação, está debaixo de um ataque, uma circunstância qualquer, fica ofendida, fica magoada, está ocupada demais, qualquer coisa, não importa o que é, não guardou o seu coração, deixa outras coisas entrar. Quer dizer, há tantas situações que podem acontecer. E a pessoa toma esta decisão, porque é uma decisão que a pessoa toma, eu não quero mais fazer isso, não quero. O que é que a pessoa está a dizer? A pessoa não está a dizer, eu não quero trabalhar, pronto, assim, né? A pessoa está a dizer, eu agora quero fazer as coisas da minha maneira. Eu quero trabalhar lá fora e, claro, eu nunca vou deixar a Deus, a igreja, vocês podem contar comigo, vocês, né? Se quiserem, eu vou servir, eu vou ajudar, eu vou fazer tudo. Como é que Deus pode confiar em si? Deus lhe chamou, deu-lhe esse privilégio de estar 100% a trabalhar por Ele, que tudo o que você faz, né, é para servir o reino de Deus. Pessoas dependem de si, da sua chamada, daquilo que você faz, para receber a sua salvação, para ter a vida eterna. Se uma pessoa não obedece a sua chamada, o que é que acontece? Pessoas vão ao inferno, porque Deus conta consigo. Então a pessoa diz, não, eu já não quero mais. A pessoa está a rejeitar a sua chamada, está a rejeitar aquilo que nos chamou. Não está a rejeitar a igreja, não está a rejeitar o apóstolo, não está a rejeitar o pastor que chamou, está a rejeitar a Deus. Diz, Deus, isto não. Então a pessoa rejeita Deus e depois vem com essas conversas, que na verdade são conversas do diabo, né? Porque é assim que ele entra na mente das pessoas. Eu vou servir a Deus, quero ajudar. Quem quer, né? Deus já não pode usar esta pessoa, porque esta pessoa rejeitou Deus. Diz a Deus não. E diz, eu quero uma vida agora onde eu estou sentado no trono da minha vida. Qual é o espírito que Ele vai transmitir? Vai transmitir não uma vida onde Jesus é o Senhor, Ele vai transmitir uma vida onde Ele é Senhor, Ele mesmo, eu mesmo, né? Que na verdade já sabemos que não é Ele mesmo, mas é o diabo que está por detrás das coisas. Então é uma vida, Ele não pode transmitir mais nada. As coisas que Ele vai transmitir são coisas do diabo. Então, temos que pensar, isto é um assunto muito sério. E a pessoa pode falar muitas coisas, né? Porque o que às vezes acontece, o diabo é muito bem é mudar versículos bíblicos. Dizer as coisas ao contrário, não é bem assim, eu não concordo assim, também é isto e tal, eu conheço e tal, pronto. E a pessoa vem com essas conversas, é o diabo. O diabo é muito bem de virar a palavra. Como é que ele atacou Jesus? Ele vem, né? Primeiro diz algumas coisas e Jesus usou a palavra. E derrotou o diabo com a palavra. Depois o diabo também vem com um versículo. Mas ele dá a volta ao versículo.
tira fora do contexto. Não tem nada a ver com essa situação. E o diabo é muito bom nisso. E uma pessoa, quando quer fazer uma coisa que ele sabe que não é vontade de Deus, mas ele quer que seja vontade de Deus, ele quer obrigar a Deus que seja vontade de Deus, então ele procura um versículo bíblico que diz que ele consegue assim dar assim a volta, é isso que diz. Mas quando nós lemos isto não tem nada a ver com essa situação. E toda decisão que a pessoa toma é o contrário que Deus diz. Deus chama a pessoa, Deus chamou Noé para construir a arca. Imagina Noé depois de 50 anos. Epá, já chega, já estou cansada, agora vou mandar, né, vou construir um barquinho à vela para mim. Então, esta arca, pronto. Se ele tinha feito isso, então, toda a humanidade ia se perdendo, porque Deus estava a confiar na pessoa. Quando a pessoa é chamada por Deus, é porque Deus confia em si. Deus confia em si. Deus confia que você vai ser fiel. Então, é mesmo como... é um pacto que nós temos com Deus. É como um casamento que nós fazemos com Deus. Deus confia em nós, né? E nós temos que ser fiel a Deus. Então, é mesmo um privilégio. Agora, está escrito, por exemplo, em Isaías 1, versículo 22. Diz assim: os transgressões e os pecadores serão juntamente destruídos. Claro, toda a gente concorda com isso, né? Aquele que anda em pecado, o transgressor, vai destruído. Mas depois também diz logo a seguir, no mesmo versículo: e os que deixaram o Senhor serão consumidos. Uma pessoa que vira as costas a Deus, que vira as costas à sua chamada, ele se põe numa situação fora de Deus, ele rejeita Deus, ele rejeita aquele sacrifício que Jesus fez para ele. Jesus deu a sua vida, ele derramou a sua vida, derramou o seu sangue. Ele foi à cruz, ele foi ao inferno para si, para livrar dos pecados, para lhe dar uma vida verdadeira, uma vida eterna. E uma pessoa diz, está bem, vida eterna, mas eu agora quero viver esta vida que são 2 dias aqui na Terra. A pessoa não está a ver quão sério isto é, essa decisão que uma pessoa toma, né? Pensando que o sacrifício que Jesus fez por nós. Sabe, nós oramos pelos doentes, né? Oramos para que a pessoa tenha os problemas resolvidos, tudo isso, e Deus quer fazer isso, Ele quer nos abençoar. Mas o mais importante de tudo é a salvação. A salvação é a mais importante e nunca podemos colocar uma outra coisa por cima disso. E há pessoas... quando são curadas, já não querem saber de Deus. Quando recebem uma bênção financeira, já não querem saber de Deus. Eles não entendem nada, eles são loucas. Porque eles vão estar curados enquanto que estão aqui na Terra, talvez 1 ano ou 2 anos depois vem outra doença, né? E a vida vai acabando. E depois começa a vida eterna ou a morte eterna, ou é céu e inferno. E a decisão é feita agora, nesse momento que nós tomamos agora. Então... isto é muito importante, que quando nós lemos, né, Deuteronômio 28, nós lemos isso, claro, quando nós falamos, né, da área financeira, que Deus nos quer abençoar e Ele quer nos abençoar. Ele quer abençoar quem? Aquele que quer mesmo viver para Deus. Aquele que entregou a sua vida 100% a Deus. Que diz mesmo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, me dás a vida eterna e tu és o Senhor da minha vida. Eu já não vivo para mim, eu quero viver para ti, então 100% a minha vida é tua. Então, a minha vida é o que tu queres. Eu quero fazer a tua missão para a minha vida. Eu quero ouvir a tua voz, quero guardar as tuas palavras, quero fazer as coisas da tua maneira, andar no teu caminho. Então, o que é que vai acontecer? Então, estas bênçãos de Deus vêm sobre nós. Para quê? Para que nós ficamos muito abençoados nesta terra? Não. Vêm estas bênçãos para que nós tenhamos força em primeiro lugar para ir até o fim, porque o diabo vai atacando, e em segundo lugar para que nós fazemos a nossa missão e que nós temos cada vez mais talentos, porque cada dinheiro que nós recebemos, quando nós recebemos saúde, quando nós recebemos uma família feliz, quando nós recebemos uma nova casa, quando nós recebemos um marido pelo qual que tanto oramos, isto é Deus que nos dá, são talentos. Para quê?
Não para nós construirmos a nossa vida aqui nesta terra, que são 2 dias, mas para que nós servimos a Deus e através desses dons e talentos nós podemos fazer a nossa chamada, atingir mais pessoas, salvar mais pessoas e assim Deus, na verdade, nos vai cada vez dar mais. Então assim esta palavra se vai realizar na nossa vida. Vai fazer que todas essas bênçãos venham sobre nós quando nós ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus, quando nós guardamos os mandamentos, quando nós andarmos nos seus caminhos. Então, assim, vamos estar benditos na cidade, no campo. Não importa onde Deus nos chama, nós vamos ser abençoadas. Vai ser bendito o fruto, qualquer fruto que nós temos do nosso ventre, da terra, qualquer fruto. Onde nós colocamos a mão, Deus vai ordenar a bênção, porque nós estamos no seu caminho fazendo o que Ele nos pede para fazer. Quando vêm inimigos, o que é que vai acontecer? Eles vêm contra um caminho, mas por 7 caminhos eles fogem de nós. E o Senhor vai mandar a bênção nos nossos celeiros e em tudo que nós pusemos a nossa mão. Então, assim isso vai acontecer. Deus nos vai colocar para cima, por cabeça, não por cauda. Só vamos estar em cima, não de baixo. Quando obedecemos aos mandamentos do Senhor, Deus, quando nós os guardamos e fazemos, quando nós não nos desviamos de todas as palavras, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, quando nós fazemos isso, então essas bênçãos vão ser nossas. Então, quando nós falamos na área financeira, né, Deus fala, por exemplo, né, só dizendo rapidinho, em Lucas 6,38, Ele diz, dai e ser-vos-á dada. Quando nós fazemos isso, andando assim na sua palavra, Deus vai fazer a sua parte, Ele vai nos dar de volta. Quando Ele decide, eu não quero fazer, então nesse momento a pessoa se coloca fora da vontade de Deus, se coloca que ele fica debaixo das maldições de Deus. Então, cabe a nós de tomar essa decisão. Eu quero uma vida com Deus, viver à maneira de Deus, no caminho de Deus, ou então eu quero uma vida sem Deus, rejeitando as coisas de Deus. É isso mesmo. Eu quero aproveitar o que a Crista falou para dizer que, na verdade, se você já é um crente, você é uma nova criatura, você é um filho de Deus, você é um sacerdote, você é tudo que Deus diz que é. E se uma pessoa quer apenas ser abençoada aqui, você vai ter apenas migalhas, restos, porque Deus não vai nessa conversa. Se por sua vez você quer ser um abençoador, não um abençoado, mas um abençoador, então Deus vai usar-se de si, colocando você numa posição social ou no governo ou numa empresa, de tal maneira que você vai ter mais influência, mas sempre para trazer glória e honra para Deus e ganhar pessoas para Jesus. Se você desejar de facto isso, então Deus vai fazer com que as grandes bênçãos venham ter consigo. As grandes bênçãos, por exemplo, o caso daquele irmão que é fiel a Deus, está na igreja, semeia, etc., e vem ter com ele já com dinheiro pago para os negócios dele. Porquê? Porque Deus confia nesta pessoa e então Deus diz, eu vou pôr mais dinheiro, mais máquinas, mais equipamentos, mais seja o que for, nas mãos dele, porque eu sei, diz Deus, não é, que ele vai ajudar-me nos meus alvos e no meu sonho. Se você tiver este ideal, que não é construir a sua casa, o seu sonho e a sua casa são 2 dias, como a Crista disse, mas sim a casa de Deus, então você é um homem sábio, está a construir a sua vida na rocha. E então Deus vai confiar em si muito mais coisas materiais, porque o diabo engana as pessoas com coisas, com dinheiro. O dinheiro é uma coisa que nas mãos dos ímpios destrói a eles. Mas se você esticar a sua fé e disser, não, eu vou esticar a fé, por amor a Jesus eu vou contribuir mais, eu vou dar mais a Deus, então Deus vai dar mais para que você possa dar mais para a casa de Deus, porque há muito trabalho a fazer. Se você prestar atenção aos sinais destes tempos, está a ver que já entramos no Apocalipse, no final dos tempos, que seguramente falta pouco tempo para que Jesus venha e acabe com este mundo e leve aqueles que forem fiéis a Ele para sempre no céu.
os outros, infelizmente, sejam descrentes ou até crentes desviados ou crentes deslavados, etc., esses não entram, porque Jesus disse muitos naquele dia dirão tal, e não entram. Mas você não, você com certeza que está a querer ser uma pessoa como deve ser. Por isso, agora mesmo, prepare uma oferta para que a obra de Deus vá em frente. Prepare uma oferta para que a gente possa ir fazer mais igrejas, abrir mais trabalhos, ter mais pessoal, missionários a tempo integral, para ter mais canais de televisão. Nós estamos a pôr a fé para estarmos num satélite que é ultra grande, que ocupa metade da África inteira, onde estão milhões de pessoas. Participe nesse projeto de Deus e vai ver como Deus também vai ser consigo. Enquanto você prepara, vai aparecer esta placa para dizer como é que você pode participar com os seus dízimos, suas ofertas especiais, etc. E vamos ouvir uma música do Tim Curiacos. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse: neste mundo terás aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Glória a Deus. E agora eu quero orar por si. Estenda a sua mão sobre o ecrã, se possível até ponha a mão, para tipificar que eu estou a impor as mãos sobre si, e a unção de Deus na área financeira vai entrar na sua vida, no seu negócio, no seu emprego. Senhor Jesus, te louvo por nos ensinar estes grandes segredos. Te louvo porque tu és fiel. És um Deus que zela pela sua palavra para que ela sempre se cumpra. Por isso eu decreto que os anjos estão a trazer para todos nós, a igreja e os irmãos e aqueles que estão a participar nesta sementeira, seja desta igreja, de outra, ou não seja de igreja nenhuma. Eu decreto que eles vão receber, conforme tu dizes, Jesus, boa medida, recalcada, sacudida. Amém e amém. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Maravilha. Bem, esta lição, estas lições, que eu agora também vou dar outra mensagem, são muito importantes. E a propósito, está aqui uma pergunta de Raquel, que pergunta o que é que significa o que a Bispa está a falar. Será que uma pessoa não pode trabalhar lá fora no mundo e servir a Deus? Claro que pode. A Cristã não entrou em pormenores, mas eu posso responder de uma maneira sucinta no seguinte. Quando nós vamos a 1 Coríntios 12, lemos o que o apóstolo Paulo ensinou, dizendo assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos, mudos, etc, etc. Depois diz, cortei o ar-condicionado, está frio. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quer dizer que o ministério Maná não tem que ser igual aos outros ministérios. Mas eu, se sou da Maná, não posso ser dos outros, senão
vamos criar ou carne picada, que não é de Deus, somos todos iguais, mas não somos, ou então um cancro, alguém que quer estar aqui e ser outra coisa, ou vice-versa. Depois também diz, há diversidade de operações, maneiras de operar. Quem é que escolhe isso tudo é o Espírito, que reparte particularmente a cada um como quer, diz o versículo 11. Mas depois ele diz que o corpo de Cristo é o conjunto de toda a gente, que Jesus é o cabeça, é aquele que manda, e depois há vários órgãos no corpo de Cristo, nós somos células, aquilo que eu acabei de dizer. E depois ele diz assim, no versículo 27, vós sois o corpo de Cristo, seus membros em particular, a uns pôs Deus na igreja, a uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolos, depois profetas, terceiro doutores, etc, etc. Ou seja, dentro da igreja, o que é que Deus faz? Escolhe, como Ele bem entende, esta pessoa, aquela e aquela outra, para ser ou líder disto, ou líder daquilo, ou, como diz aqui, por exemplo, socorros, governos, variedades de línguas. Socorros não é o que hoje a palavra em português quer dizer, no original quer dizer todo aquele que ajuda, seja em que área for, não é só na área espiritual, mas é em outras áreas também. Então, não é necessário que a pessoa esteja a tempo integral, mas muitas vezes é necessário, e Deus chama pessoas para que elas saiam do mundo e se dediquem a tempo integral, porque a obra é grande. Claro, quando as igrejas são pequenas, isso quase que é impossível, porque não há dinheiro que chegue. Mas, por exemplo, no nosso caso, que nós estamos em tantos lugares, isso é mesmo importante. Portanto, a pessoa serve a Deus, se está a tempo integral ou não está a tempo integral, isso é secundário, no sentido de que é chamado por Deus. Quem está a tempo integral, pois evidentemente tem mais responsabilidades. Muito bem. Eu agora quero começar a falar sobre um tema que vai durar vários dias e que vai ser mega importante, que é de ter comunhão com Deus. Muito importante que uma pessoa tenha comunhão com Deus. Porque se a pessoa não tem comunhão com Deus depois de entregar a vida a Jesus, ele não vai ter acesso às bênçãos de Deus, ele vai ser atacado pelo diabo, vai ter problemas, etc. Mas se ele tiver comunhão com Deus, de preferência diariamente, esse crente vai ser muito abençoado porque está cheio da unção. Um crente com unção repele os demónios, repele doenças e atrai para si tudo que Deus pagou na cruz. E, portanto, este é um tema muito importante. Isto tem também a ver com o que Jesus disse em João 15, vou pedir à Cristo que leia João 15. Qual versículo? É o 7. O 7? Então, João 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, Jesus ensinou muitos segredos. Quantos mais segredos você souber e os praticar, mais sucesso você vai ter. E um dos segredos é regularmente estar com Deus. De maneira que você está com unção, não do mundo, mas do Espírito Santo. E, nesse sentido, o que aconteceu foi que, quando eu cheguei a Portugal, vim da África do Sul, onde eu trabalhava, e depois tirei a escola bíblica, vim por instruções de Deus, ainda fui engenheiro durante um bom tempo, será 1 ou 2 anos, não me lembro. Então o que é que eu fazia? Como eu tinha que acordar cedo e depois eu não tinha carro, ou tinha um carro emprestado, ou não me lembro, e a distância era grande, e depois havia muitas filas, muita confusão, etc. E eu fazia o PDC durante a hora do almoço. Nós, engenheiros, tínhamos uma hora e meia. Então eu comia rapidinho e depois tinha uma folha, um papel, um A4, onde eu escrevia uns versículos bíblicos, e eu fazia o seguinte: durante esse período, podia ser, às vezes era só 20 minutos, outras vezes meia hora, enfim, depende, eu fazia assim: eu lia devagarinho os versículos bíblicos,
mais importantes que eu acho. Estilo comer, chama-se isso meditar. Meditar é ler devagarinho e de preferência falando, repetidamente, como quem está a mastigar. E depois, é até fazer uma coisa que é assim, eu dividia o tempo em metade, em duas partes, então se eu ia no passeio à frente da empresa, numa direção, eu já sabia, bem, eu chego ali, são 10 ou 15 minutos, já sei que depois na volta vou demorar outros 10 ou 15 minutos. Então, quando eu dava a volta para vir de volta para o escritório, eu orava em línguas, louvava a Deus e falava os meus alvos de insistência. Bem, isto é o que eu chamei de preparação diária do cristão, e isto é a capa antiga, eu ainda gosto muito desta capa, porque tem aqui um atleta a saltar obstáculos numa pista Sim. de atletismo. Sim. E já nessa altura, em Portugal, já havia o costume bom das pessoas nos bairros terem um lugar onde havia a possibilidade da pessoa fazer um bocado de ginástica ao ar livre, correndo, ou fazendo, enfim, certos exercícios. Hoje as coisas estão até mais avançadas, a pessoa paga uma mensalidade, vai para um ginásio ou compra uma maquinazinha para, assim, para estar fisicamente em forma. Porquê? Porque a vida hoje moderna não é como antigamente. As pessoas antigamente andavam muito a pé, faziam muita ginástica a pé, exercício, não é? Na sua vida normal, trabalhar ou assim. Hoje não. Hoje a pessoa levanta-se, come sentado, depois vai de carro ou de comboio para o emprego, sentado, depois chega ao escritório, está sentado, então cada vez ele faz menos ginástica. Então é uma coisa boa de fazer. Então, nesse sentido, eu explico neste livro e neste que é Comunhão com Deus. Este livro, Comunhão com Deus, é explicar, o novo livro é este, explicar o que é isto, o que é isto, preparação diária, o que é isso e a importância. Então, eu digo que se a pessoa pensar em termos de manutenção física, neste caso manutenção espiritual, todos os dias ter um bocado de comunhão com Deus, ele vai ser muito forte. E eu também ensino o seguinte, que um atleta não é nas vésperas da corrida de atletismo que ele vai fazer exercício. Ele tem que fazer, na verdade, uns dias antes, ele nem faz nenhum para descansar. Ele pode estar um ano, ou, em alguns casos, as maratonas, como é que chama, nas Olimpíadas, estão 4 anos a treinar quase que diariamente, ou dia sim, dia não, constantemente constante, faça sol, faça chuva, para ganhar músculos, para ganhar endurance, etc. E então tem a grande possibilidade de ganhar. A pessoa que nunca faz ginástica, não faz nada, não ganha coisa nenhuma. Bem, espiritualmente é a mesma coisa. Então, quando eu fazia isso, comecei a ensinar a palavra de Deus, depois juntaram-se pessoas e perguntavam como é que eu fazia para ter comunhão com Deus, e eu tirava uma fotocópia da minha folha. Entretanto, a minha folha foi sendo acrescentada, porque eu fui pondo mais versículos bíblicos, até que já estava tão cansado, já ia em 2 folhas ou assim, eu disse, é melhor fazer um livrinho e dou às pessoas. Depois do livrinho dar às pessoas, já eram tantas, já não podia dar. Então, fizemos um preço qualquer e pronto. E assim nasceu este livro, Preparação Diária do Cristão, que hoje tem vários capítulos, porque pretende-se meditar, em primeiro lugar, nas áreas que você mais necessita. Imagina que alguém está doente. Então, se está doente, vai meditar na palavra de Deus que promete curar. Se a pessoa está doente financeiramente, com problemas, com dívidas, então vai meditar na palavra de Deus sobre finanças. E daí vai um conjunto de capítulos. Eu não consigo fazer isto, tudo, num dia. É impossível. Então, porquê é que eu tenho estes capítulos todos? Porque, por vezes, eu sinto que preciso disto e estou 1, 2, 3 semanas só medito num ou 2 ou 3 capítulos, não consigo fazer mais nada. E depois, passado um tempo, eu sinto no meu coração que agora eu preciso de outra comida,
né? Também você não come só, por acaso eu como quase sempre bacalhau com... Pois é. Sim, não bacalhau sei como com que não sei aguentas, quê. mas pronto. É para... A minha mulher é que é, e os meus filhos está sempre a variar, comidas holandesas, fora as sopas. Como é que uma pessoa vive com sopas? Nem sei como é que eles vivem, mas piadas à parte. Portanto, isso é muito importante. Agora, isto tudo, uma pessoa que faça isso vai ter um sucesso muito grande. Todavia, eu quero começar esta série que eu estou-lhe a chamar Comunhão com Deus. Esta é a primeira mensagem, explicando que isto não tem valor nenhum, a não ser que você entenda o que a minha mulher acabou de dizer também, que é o que é a verdadeira salvação. Porque senão você está aí a fazer o terço, a ver, em vez de ser o terço da católica, o terço da maná, e depois vai para o inferno na mesma. Portanto, isto é muito importante, dá sucesso, mas nunca podemos perder de vista o que é a prioridade número 1. E por isso, Jesus falou em Mateus 7, abre aí a Bíblia, Jesus falou em Mateus 7, algo muito importante. Então, eu hoje, depois de resumir o que é comunhão com Deus, ou preparação diária do cristão, vou pôr fundações muitíssimo importantes para que tudo vá bem consigo. Então, vamos lá ver Mateus 7, não é? Sim. Mateus 7, Jesus falou no versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontra. Então Jesus está a dizer uma coisa fundamental. Que o caminho que leva a Deus é muito estreito e apertado, porque há a maneira de Deus. Eu acho, guarda o teu acho no bolso, não adianta nada. Portanto, e depois, tu tens que pensar, meu amigo, que tu vais viver poucos anos. E vais para onde depois? Portanto, uma pessoa tem que ser sábia. Anda aqui um tempo que Deus determinou que serve para a gente, primeiro, se entregar a Ele, decidir andar com Deus. Segundo, ser um discípulo de Jesus. E terceiro, servir a Deus. Porque então sim, você terá uma posição para já salva. E depois uma boa posição para sempre. Porque interessa ter aqui uma boa posição, presidente não sei de quê, dinheiro não sei de que mais, e vai para o inferno. A ver? É uma parvoíce. Portanto, nós temos que pensar nisso. Agora, segundo o que nós vemos, Jesus falou a seguir ele disse, diz lá o versículo 15, Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, Jesus está a falar que é preciso ter cuidado com falsos profetas. Parecem pessoas muito mansas, muito simpáticas, verdadeiras, mas são lobos. São falsos profetas. São falsos profetas. Dizem o contrário de Deus. Sim, dizem que são homens de Deus, mas não são. Mas não são. Deus não é com eles. Aliás, Deus abomina essas pessoas. E como é que eu sei quem são elas? Então, versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhes uvas dos pinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. E a seguir? Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Ou seja, Jesus está a dizer que os falsos profetas, as árvores más, vão para o inferno. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Depois diz o quê? Nem todo diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem toda a gente vai à igreja, vai para o céu. Mas aquele que faz a vontade de Deus. Sim. Não é aquele que acredita. É aquele que faz. O diabo é aquele que acredita mais. Ele já conhece Deus há séculos. Mas ele já está no inferno. É aquele que faz o que Deus diz. A ver. Ele entende que ele tem que ser fiel até ao final, tem uma chamada, etc, etc, etc. Portanto, muitos dirão daquele tal. E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Nunca conheceste. Eu até fui pregador, fui diácono, eu curei os enfermos, libertei
coisa e tal. E Jesus vai dizer, não foste tu que os curaste, fui eu que curei, tu apenas puseste a mão ou oraste. A ver? E depois diz, tu que praticaste iniquidade. Quem é que pratica iniquidade? São aquelas pessoas que abandonam Deus, ainda há bocadinho tu viste isso, essas não têm chance nenhuma. Aqueles que causam escândalos, aqueles que abandonam, são chamados e abandonam a obra de Deus, vão mesmo para o inferno. Pisar o sangue de Jesus, está em Hebreus 6. Aqueles que vão, como é que diz o meu livro de, onde é que está isto? De... Convertido a discípulo? Sim, convertido a discípulo. Deixa eu tenho para aqui. Está aqui o capítulo 10, diz isso. Até eu ensino que os próprios irmãos têm que defender a casa de Deus deste tipo de pessoas. Não é só o pastor, o apóstolo. Não. Todos nós somos, somos responsáveis por as coisas de Deus. Não é? Então, há pessoas que até começaram na igreja como trio e depois abriram as portas ao diabo para se tornarem joio, são lobos, querem roubar pessoas da igreja, levar para as suas festinhas e há pessoas que são maus obreiros, abandonam a obra, há pessoas que são murmuradores, nunca acham. Nós já tivemos aqui um ou outro jovem missionário, um ou outro mais velho que tinha muitos achos. Então eu também achei que ele aqui não podia estar. Então, mas o que é isto? Isto é a casa dos achos? A ver. E ele não sabe que está no inferno. E depois, muitos aceitam a correção, quase todos. Mas imagina que ele vai embora. Para onde é que ele vai? Absolutamente para o inferno. Não tem chance nenhuma. Aliás, se virmos Hebreus 6, devemos ver no instantinho Hebreus 6, vemos que há cerca de... Hebreus 6 diz assim: deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, etc. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro, quer dizer, foram curados e viram bênçãos, milagres, eles, se recaírem, é impossível que sejam outra vez salvos. Porque eles puseram a Jesus, os puseram no vitupério, no gozo, no escárnio. Tu andavas lá? Sim, mas eu agora, pronto e tal. Está a ver, o meu tempo acabou. O teu tempo acabou. Está a gozar a Deus. E, portanto, esses, diz aqui, que não entram no céu. Mas as pessoas acham que isto é uma piada. Então, vamos agora ver quem são os falsos profetas. São aqueles que, por exemplo, que andam na bruxaria e dizem que Deus diz aquilo, aquilo outro, que se pode consultar os mortos. E a Bíblia fala montes de vezes que isso é onde são os demónios e Deus abomina isso. Quais são os outros? São aqueles, como a católica, que os 10 mandamentos eles já tiraram o primeiro, porque diz para não ter imagens, não servir as imagens, e é o que eles fazem, não querem mudar. E tem 2 crimes ali. Um é porque está a levar as pessoas à idolatria, que Deus abomina. E leva as pessoas à desgraça. Porque aí a pessoa, em vez de ser abençoada, tem maldições. A ver? Segundo, eles estão a idolatrar a Virgem Maria, cantam cânticos para ela, tudo isso é altamente proibido. São falsos profetas. A Bíblia fala em Apocalipse 7 cartas. Jesus mandou escrever 7 cartas às 7 igrejas mais importantes. E não está lá a Igreja Católica Romana. E eles dizem que são os únicos, são os donos de Deus, está a ver? Mas não são. E então, na Igreja de Pérgamo, diz assim, em 2. Apocalipse 2. Apocalipse capítulo 2. Lê lá então o capítulo 2, a Igreja de Pérgamo. Então, a anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não está. E que é, eu sei as tuas obras e habitas, que é onde está o trono de Satanás. O que é que você acha que é Fátima? É o trono de Satanás. Então estão a adorar as imagens, cantar cânticos
que Deus diz que abomina todo aquele que fizer isso, está tramado já neste tempo. Está cheio de versículos bíblicos disso. Quem é que está atrás dessas imagens? Diz o apóstolo Paulo e Deus, que são demónios. Continuemos. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunho, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balac a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios de idolatria e se prostituíssem. Olha o que é que Deus diz. Uma igreja que anda nesses caminhos são prostitutos. São prostitutas. A ver? E quando ainda para mais, uma igreja, mas tem mais a seguir. Versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, e o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a de comer de maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Nicolaítas vem da palavra Nicos, hoje chama-se a Nike. Nike copiou esse nome e o símbolo. Era o Deus da vitória. E eles significavam os donos do povo ou os líderes do povo, aqueles que mandavam no povo, os governantes do povo. Porque Nicos, Laíta. Laíta é os... Laos, o povo. Laos, o povo. Então, o que é que essas pessoas decidiram? Como eles já não conseguiam controlar a certa altura o povo, porque o povo deixou de ir atrás dos ídolos que eles próprios vendiam, não é? Eles vendiam as estátuas da Artemis, que aqui em Portugal chama-se da deusa Diana, etc, etc. Eles ficaram muito descontrolados. Então eles decidiram inventar a idolatria e misturar a política com a idolatria. Era o que o Salazar fazia. É o que este presidente nosso, o Marcelo Rebelo de Sousa, quer fazer. Ilegalmente, ele está, como presidente, a dar força à católica. Isso é proibido, é crime, até contra a Constituição. O Estado é laico, ele não pode fazer isso. Mas ele faz, porque ele pensa que isso é que é o caminho para controlar o povo. Na verdade, ainda ontem eu vi um grande técnico a dizer verdades, que se não vier dinheiro da CE, e é provável que não venha, a partir de agosto, setembro, são milhões de pessoas que não têm dinheiro e, mais adiante, ele disse, há o perigo de haver uma insurreição, ou seja, um golpe de Estado. Há mesmo esse perigo. Já o ano passado Deus me falou, e eu disse a alguns assim mais perto de mim, que Deus estava-me a dizer que o perigo está aí. Porquê? Porque essas pessoas, em Portugal, têm um regime em que, ao longo dos anos, quem está no governo tem um regime em que o governo é que distribui dinheiro através de associações não governamentais, através de grandes negócios, empreitadas públicas. Eles estão ou no banco ou no governo e mudam-se, os próprios juízes também. Então, para apaziguar o povo e para que controle as pessoas, eles usam-se dos dinheiros, usaram-se dos dinheiros dos bancos, esvaziaram e depois não entregaram o dinheiro às pessoas, sabemos esses escândalos todos, para controlar o povo. A ver? É isso é que é os nicolaítas, é o que eles faziam. É a mesma coisa. Então isto é um cancro. É um cancro que minou todo o corpo de um país. Estás a ver? Então eles usam a religião, as festas e o futebol para entreter o povo. Porquê que é o perigo agora? Porque não há dinheiro. Deus está-lhes a tirar o dinheiro. Está a envergonhá-los publicamente no estrangeiro. Os nossos governantes são um escândalo. Então os juízes e tudo isso é uma vergonha. Porque eles são ladrões. Então, este regime chama-se dos nicolaítas. São aqueles que governam
o povo, misturando a religião com política, dinheiros e por aí fora. É tudo uma grande falsidade. Bem, e portanto, quem são os falsos profetas? São esses que andam nesses caminhos, está a ver? Agora, temos que ver o que é a verdadeira salvação. Porque mesmo dentro de uma igreja como a nossa, por vezes há pessoas que ao fim de algum tempo já tratam a salvação com leviandade. Não sei se sabes onde é que vem a parábola das pérolas. Sabes ou não? Tenho que ver, não. Bem, então se não sabes eu vou dizer. Sim. Jesus disse que o reino de Deus é à semelhança de entre muitas coisas, Sim. de um homem mega rico que tinha um negócio de comprar e vender pérolas e um dia encontrou uma tão valiosa que trocou todas as pérolas por aquela. E assim temos de ser nós. Certo? Então, salvação é a coisa mais importante na nossa vida. Porque se a pessoa está a pensar que aqui é que é o final de tudo, a pessoa nem é inteligente, porque ela já sabe que toda a gente vai morrer, não leva daqui nada. E se ele ainda por cima já acredita em Deus, então ele tem que pensar, é como Deus diz. Esta vida aqui são 2 dias. Para a gente poder decidir entregar-se a Deus e depois servir a Deus. Está a ver? Isto é muito importante. Agora, ouçam com atenção que eu vou dizer. Servir a Deus nem é opção. Servir a Deus é uma condição de estar salvo. Eu agora já estou assim, já não tenho muito mais tempo para explicar mais, mas ao longo da semana a gente vai explicar. Um dia Deus também disse, o reino de Deus é assim como um homem muito rico foi e deu talentos a 3 pessoas. Talentos pode ser dinheiro, pode ser máquinas, pode ser tratores, pode ser... hoje podia ser um negócio de restaurante, um hotel. E um recebeu 5 talentos, outro recebeu 3, outro recebeu 1, conforme a capacidade de cada um. Foi lá para a sua vida e, passado muito tempo, veio para pedir contas. O que recebeu 5 talentos, 5 restaurantes, 5 máquinas, 5 tratores, está a ver? Granjeou, trabalhou e ganhou outros 5. E o dono disse, sim senhora, foste o servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, te darei muito. O mesmo aconteceu com o que recebeu 3. Mas o que recebeu 1 talento não fez nada com isso. E Jesus disse, esta pessoa vai para o inferno. Esta pessoa vai para o inferno. Há muito crente que acha que isto é uma brincadeira. Mas ele vai para o inferno. Porquê? Ele não entende que este tempo é para nós servirmos a Deus. Servir a Deus não é opção. Eu não tenho opção. Porquê? Vê bem, se eu, para ser salvo, tenho que dar a minha vida a Jesus, a minha vida já não é minha. A pessoa, vê como é ridículo as pessoas como tratam Deus. A pessoa faz um contrato, vai trabalhar para uma empresa. É das tantas às tantas, e portanto, se ele tem que estar lá. Porque se ele não está, não recebe nada. Sim. E se for um contrato, por exemplo, de compra e venda de propriedades ou compra de máquinas e o de lá não satisfez as condições que estão escritas, ele vai ter que pagar consequências. Mas com Deus acham que é uma badalheira. Deus é um palerma, um qualquer, um estúpido, mas não é. Ele é o Senhor dos Senhores. Então, salvação é um caso muito sério. Quer dizer que eu entreguei a minha vida a Jesus, quer dizer a vida já não é minha. Eu não posso ir dizer a Deus para Ele fazer coisas para mim. Ele é que me diz a mim o que é que eu tenho que fazer. Já nada é meu, nem o meu corpo, nem o corpo é meu, nem o carro é meu, nem o dinheiro é meu, nem a casa é minha, nem coisa nenhuma. Então como é que há irmãos que não dão casas para um grupo familiar? Ele não está bem a ver. Ele não está bem a entender que ele está a correr grande perigo. Ah, não, minha casa não, porque vem com conversas. Ele não é salvo. Não deu tudo a Jesus. Portanto, nós temos que pregar isto. Eu conheci, tu também conheceste, um grande pregador chamado T.L. Osborne, até nos deu a honra de vir aqui pregar. Depois vimos também noutro sítio. E ele, quando estava na escola bíblica, perguntava assim, como é que Deus o chamou? Porque alguns pensam que Deus o chamou com uma voz, com um sonho, com não sei o quê. Não, foi nada. Então como é que foi?
Eu estava a ler a Bíblia. Marcos 16, não é? Sim. Ide e preguei o Evangelho. E eu vi, isto é para mim. Então comecei a ir e pregar o Evangelho. E as pessoas dizem assim, mas só isso. O que mais é que você quer? Sim, está bem claro. Se a pessoa recebe um e-mail, agora já não é e-mail, sim, e-mail, do amigo, está escrito. Recebe um WhatsApp, está escrito. Se é um contrato assinado, está escrito. E Deus está a dizer isso e ele acha, é isto e tal. Não quer bem dizer isso, pronto. Está a ver? Como é que as pessoas tratam Deus? É. Só que o assunto é sério. Deus não vai nessas conversas. Pô, não, um bocadinho de ar. Já está a ficar aqui quente. Tem aqui coisa da pérola, se quiser. Sim, então diz lá. Sim, pronto. Aliás, tem as duas, de tesouro escondido e da pérola. Então, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tenha e compra aquele campo. Outra assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Eu quero dar uma sugestão, uma exortação a todos vocês, fazer o que eu já fiz da minha vida, que é o seguinte. Pega uma folha e escreve tudo que você tem em sua posse. Até o curso. Habilidade para ser maquinista, aviador, técnico, disto, aquilo, daquilo outro. Dinheiro, conta bancária, carro, casa, tudo. Depois chega à igreja e você, quando está a louvar a Deus, diz, Senhor, está aqui. Isto não é meu. É teu. E, portanto, eu apenas agora, a partir de agora, sou mordomo. Tomo conta das coisas que são tuas. Quer dizer que se tu, ó Deus, mandares eu pôr a casa em nome da igreja, ou pôr o carro, ou fazer isso aqui, é o que eu vou fazer. Agora, a pessoa que não faz isso, pode ter certeza absoluta que não vai entrar no céu, vai mesmo para o inferno. Mas é que eu antigamente, quando nós éramos mais pequenos, eu ensinava muito sobre o Senhor de Jesus. Agora, como somos muitos e muitas igrejas e tal, há assim um facilitanço. E Deus me disse, até falei contigo, Deus me disse, nós temos que pregar isto, que as pessoas não estão a ver bem. Elas não vão entrar no reino de Deus, não é nenhuma brincadeira. E, mesmo esta coisa da pessoa ser abençoada na terra, isso é uma benesse, é um extra, é uma graça de Deus. Mas não é para isso que a gente está aqui. Nem por isso que Jesus ia morrer por nós. Não, ele não veio morrer por nós para nós termos dinheiro e aqui uns anos de vida. Que coisa mais parva. Nós temos mesmo que pensar que vamos mesmo morrer. Temos mesmo que pensar daquelas brincadeiras que eu disse, você passa para um cemitério, vá lá ver um caixão, olha, qualquer dia sou eu lá. Porque isto é muito sério. Está a ver? E, portanto, se a pessoa não der tudo a Jesus, não entra no céu. Então, agora veja o seguinte, uma pessoa tem talentos. Jesus disse, aquele que tinha apenas um, e nem sequer esse um deu, ou então usa o talento para benefício dele. Eu conheço cantores, eu conheço jovens que entraram como missionários, depois Deus usou-se deles para a música e tal, e lá, de repente Deus os chamou para o mundo. Deus os chamou para o mundo. Deus diz que aquele que abandona não é digno. Depois, mais tarde, ele rejeitou Jesus. Publicamente. Então, este está no inferno. Imagina uma pessoa que é um serralheiro, carpinteiro, técnico de computadores, operador de máquinas, será de caminhões giratórios que nós temos para aí, sim, e sabe que a igreja está a precisar. Se ele sabe que a gente está a precisar de pessoas, ele não devia estar à espera que lhe batesse à porta. Se ele sabe que aquela pessoa está ali a morrer com cancro, eu sei, e não vai lá orar, ele não entra no reino de Deus, porque ele foi chamado para curar os enfermos. Se ele sabe que aquela pessoa está quase a suicidar-se e está nos maus caminhos, e não lhe vai dar Jesus, ele é um servo mau, não entra. Portanto, nós temos que começar a ser muito realistas nesta matéria. Nós temos que pôr os nossos talentos, não é só dinheiro. Dinheiro é a coisa mais fácil. É assim que muito pai
perde os seus filhos. Não está para aturar os filhos, não está para os educar, não está para perder tempo com eles, dá-lhes dinheiro. Esse é um pai horroroso. É um estúpido, é um palerma. O filho não quer dinheiro, quer o amor do pai. Quer que o pai fale com ele, que goste dele. É isso que é. Isso é que é a salvação. O crente que eu já fiz tudo, dei dinheiro à igreja, pronto. Olha o palerma, pensa que está salvo, não está nada. Ele se calhar está a dar dinheiro porque a lei tem, é tão engraçado, a lei funciona na mesma. Essa lei de semear e colher funciona até para os descrentes. Mas a da salvação não funciona. Então, muito importante isto. Você entenda que tem mesmo... Depois tem outros casos muito engraçados que é assim, a pessoa quando era pobre, entregou a vida a Jesus, fez uma lista, deu a Jesus e depois Deus o abençoou. Lembro-me um casalinho não podia ter filhos. Então, oraram, primeiro foram os médicos aqui e acolá, depois converteram-se, depois de muito tempo, estavam muito tristes, não podiam ter filhos. E, portanto, vieram pedir oração e nós dois orámos. Passado pouco tempo, ela engravidou, então deixou de vir à igreja. E a conversa era aqui. Então, eu tenho que tomar conta do bebê que Deus me deu. Eu disse, moça e ao marido, vocês têm que ter cuidado. Você abandona Deus, Deus vai voltar as costas também para si e não sei o que vai ser. O bebê morreu. O bebê morreu. Morreu porque uma vez foi um susto, lá orámos a tempo. E eu avisei, é a última vez, eu não estou a ver que Deus vai dar mais uma chance. Essa já é a terceira vez. Um dia chorou porque, pois, então, no Brasil um bispo fez a mesma coisa. O filho morreu. Porquê? Com Deus ninguém brinca. Porque a pessoa recebe bênçãos. Entregou tudo a Jesus. Entretanto, Jesus dá-lhe mais bênçãos. Jesus dá-lhe novos talentos, coisas materiais ou uma posição, como eu tenho dito. Mas para quê? Para ele ser dono daquilo? Não. Para ele continuar a ser um servo bom e fiel e servir a ele, Deus, para ganhar almas para Jesus. Há um caso, num certo país, o indivíduo estava a morrer em coma. Alguém falou à família, vamos lá a Portugal, que aquele homem de Deus, quando ele ora, Deus responde. E trouxeram Lisboa, de urgência, uma roupa do homem. Nós ungimos, tomei Santa Ceia, dei ordem à morte para sair. Chegou lá, foi ao hospital, já queriam tirar as máquinas, que o homem já não... Queriam parar as máquinas, mas pronto, lá conseguiram. Então, o lenço chegou lá e o homem veio a ele. Oh, glória a Deus! Toda a família louvava a Deus, começou a vir à igreja. Depois fomos lá, reunião de homens de negócios. Agora, senhor apóstolo, vamos pedir a Deus para me dar um emprego, porque eu aqui e tal, assim. Deus deu-lhe um negócio. Passado mais uns meses, cheguei lá, o homem tinha montes de dinheiro, máquinas, Deus lhe deu tudo. E ele honrava a Deus, porque ele sabia, disse, é Deus que está a usar de ti, para tu abençoares a casa de Deus. Amém. E assim foi. A certa altura diz-me o bicho, após quando estiver cá tem que falar com o homem não está bom da cabeça. Então porquê? Não, porque ele agora diz que é muito dinheiro que está à igreja, eu preciso de investir aqui e acolá. E eu falei com ele, irmão, você não está bem a ver. Você, esta hora, estava morto no inferno. Deus deu-te uma chance, deu-te uma vida nova. Vida, não morte, vida. E deu-te dinheiro para servir a Deus. E tu agora estás a voltar as costas para Deus. Primeiro perdeu tudo, ficou na desgraça e depois morreu. Porquê que ele morreu? É só Deus não olhar mais para ele, não o ouvir. Porque está aqui escrito que quem abandona a Deus, escusa de orar que Deus não vai ouvir. Sim. Agora, às vezes a pessoa fica assim enganada. Tem aqui, por exemplo, uma pergunta. A pessoa que deixa a chamada de Deus e parece que a vida melhor. Pois. Olha esta pergunta do anónimo. Deve ser um anónimo mesmo engraçado. A pessoa deixa de servir a Deus e vai para o mundo e a vida fica melhor. Você não tem juízo nenhum na cabeça. Fica melhor. Não lhe dou 3 anos e você perdeu tudo. Tudo. O diabo vai lhe roubar tudo. Quantas vezes já disse isso? Quantas vezes já aconteceu aqui na Igreja Maná?
Então é sinal que a chamada é outra e não é ser só diácono? Não. Quem abandona servir a Deus está mesmo lixado. É só ler a Bíblia. Deus não se deixa escarnecer. As pessoas, por exemplo, a pessoa não gosta de Deus. A pessoa não quer obedecer a Deus. Sim. Não quer. Então ela é um teimoso. Então ele diz, diz-me não é para hoje. Então escreve, Senhor apóstolo, o senhor está muito mal, porque diz-me não é para hoje. Está escrito que Deus diz que o que Ele quer é 100% de amor. E eu digo, onde é que está isso escrito? Está a parte nenhuma. A ver? Outro diz que diz já não é só para o Velho Testamento. Agora Deus não quer ofertas. Mas Deus estava à porta da igreja a ver como é que as pessoas davam dinheiro. São pessoas que não querem nada com Deus. São pessoas que não gostam de Deus. Ele gosta dele, do meu dinheiro, do meu carro. Agora, obedecer a Deus, está quieto ao mal, como dizia o meu pai. E pensa que está salvo. E tivemos um bispo, num certo país, que ficou doente. E, por mais que orássemos, ele entrou em coma. Eu já achei aquilo um bocado esquisito. Bem, vieram com roupa aqui de urgência, lá eu orei, e levaram a roupa para o hospital, a mesma cena, já queriam desligar as máquinas, porque os médicos também acreditam em mim e na igreja. Não, então a gente espera. O homem veio assim. E ele foi para a igreja e disse, irmãos, ouçam com atenção o que eu vou dizer. Tudo o que está na Bíblia é mesmo verdade. Salva-se assim mesmo, que o apóstolo a ensinar o Senhor de Jesus é mesmo. Eu fui para ao inferno e vi os rebeldes lá. Vi aqueles que abandonaram a igreja. Vi familiares que nunca quiseram entregar a vida. Estavam lá todos. Todos. E disse nomes e tudo. Passado uns bons meses, não sei se chegou um ano, não é que ele vai e faz a mesma coisa. Estúpido como as portas. Foi e fez a mesma coisa. Para onde é que ele pensa que vai? Está a ver? Portanto, eu exorto, em nome de Deus, a você ter juízo, ser sábio, ser uma pessoa inteligente. Deus não obedece a si nem a ninguém. Ele não recebe ordens suas. Ele é que dá ordens. E não há salvação. Ouça, uma pessoa quer, por exemplo, a certa altura, nós, portugueses, queríamos entrar na África do Sul e a África do Sul não é preciso visto. Mas não podíamos entrar com fruta, porque havia um problema de vírus nas frutas, etc. Não entra. Você quer ir para os Estados Unidos, não entra, exceto se tiver um passaporte válido. Escusa de achar o que você quiser achar, não entra. Mas com Deus, Ele é o bananas, é o Palermo, o estúpido, vale tudo. Não, não vale nada. Não entra. Tem que ser do jeito de Deus. Tem que dar tudo a Jesus, tem que servir a Deus. Senão, não entra. Por isso Jesus disse, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor. O que é que Jesus disse acerca daqueles que abandonam a seara? Ele diz isso. Mas há sempre alguém que, como tu disseste há bocadinho, foi muito engraçado, vai dar uma volta ao texto para dizer aquilo que não está lá escrito, para ver se ele se safa. Mas por que é que ele está a fazer isso? Vai querer enganar a quem? O irmão ao lado quer lá saber se o gajo o quê? Ele está a ver se engana a Deus, mas não engana. Portanto, ouça com atenção. Nós estamos a assistir um avivamento muito grande. Estou-me a lembrar de certa altura, a propósito de visitação, isto é uma visitação de Deus. Quando nós estamos numa igreja que está a ser visitada por Deus, as coisas são mais sérias. Porque à medida que a unção vai aumentando, chega um ponto que se a pessoa faz certas coisas, morre rapidamente. Nós já tivemos mortes dentro da igreja. Tivemos um bispo, sabia, a mulher do bispo sabia, eu estou desobedecendo de propósito, eu já sei que o diabo vai me atacar. Morreu em plena igreja, asfixiada por demónios. Mas ela já sabia. Portanto, esta lição não é para assustar, é para a gente ter temor a Deus, andar com Deus e saber que Deus é Deus. E que nós somos nós e que devemos andar com Deus. Agora, qual é a beleza desta mensagem?
é que se nós escolhermos obedecer a Deus, escolhermos de livre vontade andar com Ele, escolhermos de livre vontade usar os talentos que Deus nos deu para o servir, não só vamos ter uma vida para sempre e para sempre e para sempre, como deve ser, mas já aqui neste planeta nós não vamos sofrer agravo. Somos diferentes. E agora estamos aqui a explicar mais em pormenor. Já há muito tempo que eu não falava disso, que eu sei, quais são os talentos que eu tenho? Eu sou engenheiro, ainda sou engenheiro, então eu ponho os talentos ao serviço de Deus. Uma pessoa é o piloto. Então, os nossos pilotos se converteram. Eles entenderam logo. Foi Deus que nos colocou aqui, não foi que eles disseram? Sim, sim. Nós estávamos perdidos e aqui, enfim, não importa, e Deus nos colocou aqui. Pois, Deus acrescentou alguém que é necessário. A ver? Então, veja uma coisa, se você vir que a igreja precisa, num sítio qualquer, precisa disto e você tem essa capacidade, você devia servir a Deus. Não é preciso andar lá a bater à porta. Porque a sua vida já não é sua. Então, esta é uma mensagem. Eu lembro de um outro bispo, veja só, bispo, disse assim, no Brasil, eu sei que o apóstolo está a falar de tudo de verdade, mas eu não quero, agora quero é dinheiro. E a tia, como ela se chamava? Anice. Não fala assim. Ficou doente. Lá foi eu e a Crista para orar com ele. Não, ele não se quis arrepender. Morreu. Por quê? Porque com Deus ninguém brinca. Bem, deixe-me orar para que Deus dê sabedoria a todos nós para discernir as manhas do diabo, as manias do diabo. Ó Deus, graças te dou, Senhor, porque é pelo Espírito Santo de Deus que convence as pessoas que tu operas. Grava no nosso coração, relembra essas verdades que muitos de nós já sabemos. Grava na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, porque ninguém se perca. E para ti, Senhor, toda a glória, toda a honra, porque de certeza que todo crente sincero quer dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Amém. E amém. E agora sim, vamos orar pelos enfermos. Sabe que Jesus, antes de orar, gastava 1, 2, 3 horas a pregar. E depois orava, pim, no instante, a cura vinha. Não é quanto tempo oramos, mas como oramos. Estamos com o coração cheio da palavra de Deus, a unção de Deus vem. Tem muitos casos aqui. Pessoas que estão na quimioterapia, pessoas que têm problemas de demónios, pessoas que têm familiares com o vírus, pessoas que têm problemas da coluna e por aí fora. Eu vou pôr a mão sobre esses casos todos e você pode também pôr a mão no ecrã. Satanás, eu quebro o poder de toda a enfermidade no nome de Jesus. Destruo toda a obra satânica, espíritos de enfermidade, demónios, bruxaria. E declaro que Deus está a operar, Deus está a curar, Deus está a abrir, portas estavam fechadas, Deus está a suprir as necessidades. E para ti, Jesus, toda a glória, toda a honra. Amém. E por último, eu quero orar por si, que diz, não, eu quero me arrepender, ou eu quero entregar a minha vida a Jesus. Então baixa a sua cabeça e ora assim comigo e ajuda-me aqui. Digam todos comigo, ó Deus, eu estou a entender a seriedade da salvação. Ó Deus, eu abro o meu coração para Jesus Cristo. Peço perdão pelos meus pecados, pois eu admito, também falhei. E Senhor, a partir de hoje, a minha vida não é mais minha. Todas as minhas pérolas, talentos, já são teus. E tu que mandaste fazer, é isso que o mordomo, que sou eu, vai fazer. Amém. E amém. Meu irmão, amanhã a igreja, pelas 11 horas, aqui no canal, e vários horários nas igrejas, e depois à noite continuamos com este tema, porque Deus quer abençoar, vai abençoar você como nunca. Amém e amém. Tchau, tchau. Até amanhã. Tudo vai mudar, mudar para melhor, e tu vais ver.
mão do Senhor e aos seus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor, tudo vai mudar.